Olá, olá todo mundo, boa noite. Hoje estamos na quarta-feira, voltamos à nossa programação normal de live leve. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aprendizado formal, aprendizado não formal, como que as crianças estão se virando na pandemia. Oi, Rei, que bom que você está aqui, não me deixou sozinha. Como é que as crianças estão aprendendo com essa pandemia ou não estão aprendendo? Como que as crianças aprendem antes de pandemia, independente de pandemia? Como que os pais podem estimular as crianças? Como que as crianças com deficiência conseguem aprender ou não conseguem aprender? Será que todas as crianças conseguem aprender? Isso é um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Essa live de hoje, ela teve inspiração num clientezinho que veio para mim, porque essa criança tem 1 ano e 8 meses. Nossa, Cíntia, novinho, né? Mas a escola, assim que ele entrou, ela já achou que essa criança tinha umas diferenças de comportamento. E aí, com essas diferenças de comportamento, essa escola começou a perceber ou desconfiar que essa criança pudesse estar dentro do espectro autista. Complicado, né? Como assim uma criança de 1 ano e 8 meses, sendo que o diagnóstico de autismo ele vem só depois dos 2 anos, né? Depois dos 3 anos, mais especificamente. Olha, Madu conseguiu mandar mensagem por aqui. Boa noite, Madu, que bom que você está aqui. Bom, resumindo, essa criança me desafiou a pensar como que essas crianças estão aprendendo, né? Como são essas crianças de pandemia, né? Porque essa criança nasceu no meio da pandemia. Essa criança já nasceu com restrição social. Então, até que ponto a restrição social também dificulta o aprendizado dessa criança? E que aprendizado é esse que dificulta? Bom, antes de continuar aqui, eu queria boa noite, agradecer a todos que estão aqui. Muito importante para mim vocês estarem aqui me acompanhando. E queria saber se minha voz está saindo direitinho, se vocês estão me ouvindo direitinho. Oi, Mirna, que legal que você está aqui. Mirna também psicóloga, vindo prestigiar a coleguinha. Me conta, vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um ok aí. Acena pra mim, manda um coração. Legal, legal, obrigada, gente. Bom, então para começar, vamos definir um pouquinho o que é o aprendizado formal que eu tenho falado tanto, o aprendizado global. Bom, primeiro, aprendizado formal. Tudo que acontece dentro da escola, tudo que é sistematizado dentro da escola é o aprendizado formal, tá? Então, tudo aquilo que é memorizado, tem prova, né? Sequencial, isso é aprendizado formal. Tudo que é aprendizado informal acontece fora da escola, ou seja, na vida social, nas brincadeiras, na relação com os colegas, na relação com os pais, na relação com as famílias, né? Tudo isso é o aprendizado informal. E a gente tem aí também o aprendizado não formal, que acontece nas escolas de inglês, nos cursos de música, de pintura, etc. Tá? Então, tudo isso, né, é um aprendizado global. Então, a gente tem todos os aprendizados a todo momento,
né? E aí eu vou inserir já uma partezinha que eu amo. Oi, Cá, que gostoso você tá aqui. As deficiências, as crianças com deficiência, elas são sim capazes de aprender, né? Elas têm neurônio suficiente para poder aprender. Sim, Madu, balé e judô também são aprendizados, né? Também são escolas para ter um aprendizado. Só que aí são os aprendizados não formais. Por que eu estou fazendo questão de falar das crianças com deficiência? Porque muitas pessoas ou muitas famílias acreditam que porque a criança tem deficiência, elas não vão aprender, elas não vão compreender os limites, elas não vão compreender como que elas devem fazer ou não para se desenvolver, né? E na medida em que a gente percebe que essa criança, independente de ela ter deficiência ou não, ela consegue aprender, né? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela aprende a andar, não aprende? Então, isso já é um aprendizado. Uma criança que, por exemplo, tem autismo, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a falar ou não, né? Mas ela vai aprender a pedir as coisas, né? Tem todo um aprendizado aí de algumas coisas que ela vai conseguir ter. Então, eles aprendem, né? Então, não quero dizer que a criança com transtornos, né? Seja ele síndrome, seja ele transtorno, elas não aprendem. Sim, elas aprendem. Muitas vezes têm mais dificuldade de aprender. Porque às vezes elas têm um atraso no desenvolvimento. O que é esse atraso no desenvolvimento? Em vez de elas andarem com 1 ano, elas vão andar com 2, 3 anos. E em vez de elas falarem com 2 anos, elas vão falar lá pelos 4 anos. Elas vão largar a fralda lá pelos 4, 5 anos. Ou algumas crianças autistas não largam a fralda, né? Então, tudo isso conta como um atraso no desenvolvimento. Mas nem por isso há um atraso no aprendizado, né? Há um atraso no aprendizado formal. Mas ou seja, no atraso no aprendizado escolar, tá? Fora isso, eles têm outros aprendizados. Isso é muito importante de falar. Porque a gente pode estimular, né, ou proporcionar brincadeiras, olha o lúdico aí presente, pode proporcionar brincadeiras, pode proporcionar atividades que façam com que eles se desenvolvam, com que eles tenham a curiosidade de ir buscar novos desafios. E dessa forma vão se desenvolver melhor, vão ser mais ágeis, né, em algumas questões. Então, por exemplo, vou colocar aqui um atendimento de uma criança com síndrome de Down, com muitas dificuldades, com limites. Foi uma criança que eu atendi em psicopedagogia e atendi em domicílio. Então, era uma criança que tinha dificuldade com o aprendizado formal, né, ou seja, na escola, tinha uma dificuldade motora e tinha uma dificuldade cognitiva, né? Porque tinha um atraso aí da compreensão. O que a gente fazia? A gente brincava com o material dela, a gente chegou a brincar de trenzinho. A faxineira estava limpando a casa e colocou as cadeiras todas enfileiradas. No que a menina percebeu que as cadeiras estavam enfileiradas, ela pediu para brincar de trenzinho. Então tá bom, então vamos brincar de trenzinho. O que eu fiz? Olha, eu estou na primeira cadeira, na cadeira 1, na frente. Olha o que eu estou fazendo, né? Estou dizendo para a criança a classificação, né? Primeiro, segundo, terceiro. Estou dizendo a posição na frente, atrás, né? Dos lados, noção espacial, né? Percebe? Tudo isso foi trabalhado
numa brincadeira simples de trenzinho, né? Aproveitando os materiais da casa, né? Olha o que a gente pode fazer mesmo sem material. Mas a criança, se ela estivesse sozinha, ela faria isso? Ela precisou da minha ajuda para fazer. Por que eu estou fazendo questão de dizer que ela precisou da minha ajuda? Ou da ajuda de algum adulto para fazer esse tipo de brincadeira? Porque é pelo modelo que a criança vai aprender. É pela mediação que essa criança vai aprender. Essa vírgula, todas as crianças, né? Na medida em que a gente vai ajudar a criança a pegar o brinquedo direito, né? A encaixar o brinquedo no lugar certo, a brincar de faz de conta, né? Isso tudo a gente está dando modelo para as crianças, né? Isso, Madu, a gente está motivando elas a saírem do lugar, né? Do conhecido, né? Porque na medida em que a gente está como é que eu vou dizer isso, né? Na medida em que a gente está num lugar que a gente conhece, né? Que a gente não sabe o que tem diferente dali. A gente está brincando aqui, pra gente tá tudo normal, né? Na medida em que a gente como adulto tá interagindo com a criança, a gente está mostrando para ela outras possibilidades de brincadeira. A gente está mostrando para elas que existem outras maneiras de se brincar, que não só aquela que ela está brincando, né? Isso é o modelo que a gente vai dando, né? Isso é o ensinar a criança. Do mesmo jeito que a gente ensina a regra, não pode isso, tem que fazer xixi e cocô no lugar certo, tem que pedir para ir ao banheiro, tem que comer de boca fechada, tem que comer na mesa, tem que comer de garfo e faca. Isso tudo são aprendizados que a gente vai mostrando para a criança que a gente tem que fazer, né? Tô aqui lembrando que tem aquele desenho Mowgli, né? O menino lobo. O Mowgli não se reconhecia como bípede, né? O Mowgli, ele não se achava humano. Por quê? Ele não tinha essa referência, né? Ele só tinha a referência dos animais. Na maioria das vezes, quadrúpedes, né? E aí ele não andava, né? Ele não andava com duas pernas, né? Ele não falava, não verbalizava. Ele era um menino lobo, né? Ele se comportava como um menino lobo. E na medida em que ele foi reinserido na sociedade, né? Ou reinserido na sociedade humana, ele precisou reaprender muitas coisas. E olha que importante, ele consegue. Por que ele consegue? Porque neurologicamente a gente tem não só os neurônios espelho, que fazem com que a gente olhe para o outro e imite o comportamento do outro, né? Mas também as conexões neurais. Porque um neurônio, para se comunicar com o outro, que nem que eu falei semana passada com a Carol, né? Eles têm neurotransmissores, né? Então, para se comunicar com eles têm neurotransmissores, e esses neurotransmissores, eles vão fazer conexões diferentes a partir do momento em que você ensinar coisas diferentes para a pessoa. E isso para o resto da vida. Não é porque eu tô velha, eu não tô velha, tá? Eu tô nova. Mas não é porque a pessoa tem 70, 80 anos que ela vai parar de aprender. Não é porque a pessoa tem muita idade que ela vai parar de aprender. Não, porque o cérebro, ele aprende o tempo inteiro, né? Ele vai o tempo inteiro fazendo novas conexões. É só estimulação. Por isso que dizem, só um parêntese aqui, né? Dizem que o esporte e o Alzheimer, eles são muito benéficos, porque faz com que o Alzheimer
não regrida, mas estacione conforme você vai estimulando esse corpo e esse cérebro, né? Então, olha que importante. Mas, enfim, né? É que o esporte também é um aprendizado, né? É um aprendizado não formal aí. E até mesmo informal, dependendo do que você faz. Mas é também um aprendizado. Mas eu queria voltar aqui para as crianças, né? As crianças, o mundo dela é o lúdico, né? O mundo das crianças é o lúdico. Então, a partir do momento em que você brinca com a criança, a partir do momento em que você está junto, muitas vezes senta no chão, vê um desenho, né? Brinca de carrinho, brinca com quebra-cabeça, né? A partir do momento em que você está junto com essa criança, mostrando para ela a ludicidade, né? Essa criança pode se desenvolver melhor, porque ela vai ter novas conexões neurais, né? Tem um filme que eu não lembro o nome agora, mas acho que é New, com a Jodie Foster, se não me engano, que ela é uma menina, filha de uma mãe esquizofrênica e depressiva, vivendo numa caverna. Então, tudo que essa menina consegue ir é até o lago da frente de casa. Ela parece uma autista, né? Ela parece uma pessoa que não sabe... Ela parece não, né? Ela é uma pessoa que não sabe falar, que não sabe expressar sentimentos, que não sabe conviver com outras pessoas, né? É uma pessoa extremamente assustada e sem estímulos, porque viveu a vida inteira dentro de uma casa com uma pessoa só, sem estímulos. Então veja como é importante esses estímulos. Veja como é importante estimular e brincar junto, para mostrar que existem outras possibilidades, né, nessas brincadeiras. Oi, Lê, boa noite para você também. Obrigada por você estar aqui. Às vezes as pessoas com deficiência intelectual, elas podem diminuir essa deficiência no momento em que as brincadeiras acontecem e que a estimulação acontece. Mas veja, não é só a estimulação lúdica, não é o brincar pelo brincar, né? Tem alguns brinquedos específicos que eu vou começar a falar a partir da semana que vem. Tem alguns brinquedos, algumas brincadeiras específicas que podem estimular mais a criança, né? E tem idade para cada brincadeira, né? Eu não vou querer brincar de quebra-cabeça com uma criança de 1 ano. Essa criança ainda não tem capacidade cognitiva para compreender isso, mas ela tem capacidade cognitiva de entender o cadê, né? A brincadeira de esconder, né? Ela tem cognição suficiente para entender a antecipação da brincadeira, tipo uma cócega, né? Então ela já tem condições cognitivas de entender algumas brincadeiras, diferente de uma criança de 2 anos, diferente de uma criança de 3 anos, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava me contando que ele brincava quando o filho dele tinha 6 anos de um jeito, e hoje aos 12 ele não pode brincar do mesmo jeito, né? Porque são idades diferentes, são interesses diferentes, né? Hoje ele leva o filho para o estádio de futebol, levaria o filho para o estádio de futebol, coisa que aos 6 anos esse menino não teria condições de ficar parado para poder compreender, né? Mas, Cíntia, o que isso tudo tem a ver com a educação, com a pandemia, né? De novo, na medida em que a gente ficou dentro de casa, né? Na medida em que a gente não pôde sair, essas crianças ficaram também dentro de casa só no convívio com o adulto, né? Elas ficaram apenas com adultos que muitas vezes não conseguiam olhar para elas,
porque também estavam trabalhando, né? Ou porque também ficaram deprimidos, né? Porque não deram conta desse isolamento social. Então, a gente não pode culpar só os pais, tá? A pandemia trouxe uma grande confusão para a vida de todo mundo. Então, veja, pais extremamente ocupados, ou consigo mesmo, ou com o próprio trabalho, né? Crianças que não tinham outras crianças para brincar, né? Ou que tinham apenas um irmão, esses ainda ficaram um pouco melhores, né? Os filhos únicos sofreram bastante. Só um detalhe, né? Eu atendi um menino no ano passado, começo desse ano, não lembro mais. Acho que foi no meio desse ano. Que o menino filho único, e ele uma vez me falou assim: tia Cíntia, eu gosto muito de vir aqui, porque esse é o único lugar que eu posso vir, que eu posso sair de casa para vir e para brincar. Porque na minha casa eu preciso só ficar no computador porque meus pais estão trabalhando. Então, olha que grave isso, né? Uma criança que não tem espaço para brincar porque está dentro de casa, está dentro de um apartamento, né? Uma criança que só pode ter vídeo, tela, né? A gente já falou disso lá na outra live, que eu não me lembro de quanto foi, mas a gente já falou disso, quanto que é complicado as telas ou o excesso de telas, né? O quanto que essas crianças que ficam restritas no espaço ficam também restritas em termos de estimulação, porque elas não têm espaço para propriocepção, né? Percepção de si mesmo. Elas não têm espaço para se expandir, para correr, para gastar energia, né? Elas não têm espaço para criar, porque afinal de contas os pais também pedem silêncio, porque os pais também estão trabalhando. Percebe? Então esse isolamento ele foi muito prejudicial para todo mundo, principalmente para as crianças. Eu vou voltar para o começo da live e vou lembrar vocês que esse incômodo começou, ou essa temática dessa live de hoje começou por conta de uma criança que apareceu. E a segunda criança, tá? A primeira eu não cheguei a atender porque ele morava na Zona Sul, eu encaminhei para uma colega, mas a mãe me mandou muitos vídeos dessa criança dizendo: Cíntia, eu não sei o que fazer com meu filho, porque ele acaba de entrar na escola, ele nasceu e estourou a pandemia, e agora ele entrou na escola, ele não sabe se socializar, ele não sabe estar com outras crianças, né? Ele não sabe, olha que complicado, né? As crianças com 2 anos, com 1 ano e meio, elas já estão muitas vezes com outras crianças, né? Porque já estiveram na festinha, porque já estiveram na casa do coleguinha, porque já estiveram na pracinha, né? Porque já estiveram em contato com outras crianças. Essas crianças de pandemia não tiveram contato com outras crianças. Portanto, foi difícil para elas, ou está sendo difícil para elas, se reinserir nessa sociedade, né? Porque quem são essas pessoas, né? Quem são essas crianças? Agora sim elas estão tendo contato com outras crianças, mas nem sempre elas estão sabendo se relacionar, né? Os primos, Madu, nem sempre eles tinham contato, porque também os pais ficaram com receio de estarem juntos, né? No máximo por vídeo, né? Alguém, eu não lembro mais quem, me falou assim: eu não conheço o meu neto que nasceu faz 3, 4 meses. Minto, 6 meses. Porque teve pandemia, minha filha não estava confiando de sair, né? Nem eu de ir na casa dela, só conheço meu neto por vídeo. Olha que complicado, né? Então não tem interação nem com avós, no máximo com os cuidadores,
né? E aí, na medida em que essa criança volta para a escola, tem um cenário completamente diferente também. Porque na escola, os professores usam máscara, né? Os professores e todos os funcionários usam máscara. E aí a criança não vê a articulação, ou a fonoarticulação, né? Como é que a criança vai aprender a falar se ela não vê a boca, né? Como é que a criança vai aprender a mastigar se ela não vê a boca? E isso tudo também tem a ver com o desenvolvimento da criança, com o aprendizado da criança. Como é que essa criança vai para a escola e não pode trocar lanche com os colegas, né? Como é que essa criança vai para a escola e só pode ficar com o próprio lanche, né? Como que ela vai conseguir ter a flexibilidade de troca, para começar aí, né? De experimentar novos sabores, de ter a possibilidade, isso não só com a troca, não só com o lanche, né? Mas também com os brinquedos. Na medida em que eu não posso trocar o brinquedo, porque o coleguinha já tocou naquele brinquedo e eu não sei, né? Eu não sei até que ponto o coleguinha está infectado ou não, eu posso pegar naquele brinquedo ou não. E aí, como é que fica? Meu pai disse que não é para tocar em nada, que é perigoso, né? Percebe o quanto que esse retorno à escola também está complicado, né? E na minha opinião está complicado para os dois lados, né? Está complicado tanto para os pais, para as crianças, né? Quanto para os professores. Na medida em que eu como professor, eu como coordenador, preciso usar máscara, usar luva, face shield, né? Para que eu possa atender essa criança. Primeiro que a criança não está me vendo, podendo abraçar, tendo toda a expressão de afeto. Segundo que essa criança não está tendo o contato comigo, a troca ocular comigo, para ela entender o que ela pode fazer ou não, né? E trabalhar essa troca física, né? Com os professores, com os colegas, porque na medida que o professor não pode tocar na criança, porque ele também pode estar, não é nem infectado, né? Mas ele não sabe que cuidados que os pais estão tendo em casa, que ele pode ou não tocar na criança. E se ele pode tocar na criança, vai ser com luva. O quanto que essa luva também restringe esse contato, né? Porque esse contato pele com a criança também é super importante, né? Faz com que a criança desenvolva também a própria percepção. Tudo isso faz com que a escola fique com dificuldade também de compreender e de ajudar a criança, né? Fica todo mundo com muito medo de tudo, né? E acho que aí que está o grande dilema, né? Todo mundo fica com receio, ninguém sabe trabalhar nada, né? E a escola ainda está pensando como antes da pandemia, né? A escola ainda está pensando o aprendizado dessa criança como antes da pandemia. Ela não está levando em consideração, isso, desculpa, estou aqui ofendendo todas as escolas, tá? Mas isso é o que eu tenho visto, principalmente nas escolas pequenas, tá? As escolas estão com dificuldade de compreender que essas crianças ficaram isoladas durante muito tempo, né? E a partir disso, elas não perceberam que essas crianças vão ter outros aprendizados, ou que tem um atraso no desenvolvimento, obviamente. Por quê? Retomando, a criança aprende pelo modelo, a criança aprende pelo lúdico, a criança aprende pela estimulação tátil, né? Pele com pele, brincadeiras, né? Tudo isso faz com que a criança aprenda. E não teve tudo isso durante esses 2 anos. Então como é que essa criança vai aprender?
né? Esse menino de 1 ano e 8 meses, ele tem sim atraso de desenvolvimento, né? Mas ele tem um atraso óbvio do desenvolvimento, porque é uma criança que viveu dentro de casa. É uma criança que viveu assustada por conta de uma tal de uma pandemia, né? Então, a partir do momento que a gente compreende que a máscara atrapalha, que o face shield atrapalha, que a luva atrapalha a gente como profissional, tá? A partir do momento que a gente entende que tudo isso atrapalha o desenvolvimento da criança ou o aprendizado da criança, não só o aprendizado formal, tá? Às vezes também o aprendizado formal é atrapalhado porque através da máscara o som fica mais difícil de sair. E, portanto, nem sempre a criança entende o que é dito, né? Lembrando que as escolas, em geral, elas têm a exposição oral da matéria, né? As escolas, em geral, elas falam a matéria, elas ditam a matéria, ou, né, elas escrevem no quadro a matéria. Sim, Madu, com certeza. Cuidado com o diagnóstico de deficiência. Com toda a certeza, né? Vamos por partes. Conforme a escola tem a tradição oral de passar o conteúdo oralmente ou verbalmente, as crianças podem ficar prejudicadas, porque pela máscara isso fica mais difícil, né? Como é que eu vou compreender o que está sendo falado se eu não estou olhando para essa boca, né? Então, isso é um complicador. A Madu está dizendo assim, agora tem que ter muito cuidado, ou mais cuidado, com os diagnósticos de deficiências. Sem dúvida. E eu vou dizer mais. Conversando com uma colega que é psicóloga e pedagoga como eu, e tem uma consultoria escolar, ela me diz o seguinte: pela lei, a escola não pode dar diagnóstico, né? Ou indicar diagnóstico. A escola precisa descrever essa criança, né? Mostrar, por exemplo, assim, tá bom, eu tô achando que ele tem autismo. Então, tá. O que é o autismo? É uma criança que não interage direito, não brinca de forma funcional, não olha no olho, né? Não desenvolveu a fala, pega a pessoa para poder, faz as pessoas de instrumento, né? Isso é o autismo, mas eu posso dizer que é autismo? Não sei, quem vai dizer isso é a neuropsicóloga, o psiquiatra, o neurologista, né? Eu não posso dizer que é ou que não é autismo. Eu posso dizer só do comportamento da criança através das atividades que ela desenvolve, né? Então eu não posso dizer é ou não é, né? Eu posso dar indícios de, né? E nunca diagnosticar. Eu, muitas vezes, como psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, já não posso diagnosticar, isso é função do médico, né? Eu posso dizer para o médico, olha, segundo os instrumentos tais e tais, ele levanta indícios de X, autismo, TDAH, síndrome de Down, que é óbvio, né? Mas como é que chama? Deficiência intelectual, né? Tudo isso eu posso levantar indícios de. Porém, quem vai dar o CID, quem vai dar a canetada de fato é o médico, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque que é importante a gente consultar os profissionais, né? E trabalhar em equipe. Porque aí a gente percebe que a criança pode se desenvolver mais. Não é porque ela é autista, ela tem deficiência intelectual, ela tem síndrome de Down, ela tem TDAH, que ela não vai se desenvolver. Ao contrário, muito ao contrário. Se eu trabalhar junto com a psicóloga, com a neuropsicóloga, com a psicopedagoga, com a escola, com o pediatra, com a fono, com a TO,
com a pessoa que faz estimulação sensorial, toda a equipe junto, a gente vai conseguir juntos desenvolver melhor essa criança, né? É o que a gente chama de hiperestimulação. Vamos lá, vamos desenvolver essa criança, vamos trabalhar em cima dela para que ela possa recuperar o atraso. E muitas vezes a pessoa que tem deficiência intelectual, ou seja, que tem já organicamente, né, uma deficiência intelectual, ela vai conseguir reduzir essa deficiência e vai se tornar cada vez mais funcional, né? Eu sempre dou o exemplo aqui de uma clientezinha que eu fiz uma avaliação e que eu amo de paixão. Clientezinha, ela já não é mais clientezinha. Ela tem 20 e tantos anos. Mas como ela tem deficiência intelectual, a gente considera ela como clientezinha. Ela é café com leite. Mas, assim, ela é tão café com leite que ela faz curso de protética para trabalhar com o dentista. Ela fez curso de inglês. Ela fez curso de computação. Ela fez... ela pega ônibus sozinha. Ela me contou outro dia, de vez em quando ela me liga para poder conversar comigo. Outro dia ela me contou que que não tinha ninguém para ir buscar ela no curso de inglês. E que ela voltou sozinha. A avó ficou morrendo de medo de ela voltar sozinha de um ônibus. Mas ela conseguiu. Por quê? Primeiro porque existe um crédito em cima dela. Você consegue, né? Segundo que existe uma estimulação, né? Mostrando para ela, olha, você pode mais do que você apresenta, né? Então vamos lá, você pode, né? Isso é super importante. E aí, por que a gente diz, vamos lá, você pode? Por que a gente precisa estimular as crianças, né? Para que serve tudo isso? Para que elas possam ter mais autonomia, né? Vou voltar nos meus causos. Eu tive uma criança, aí é horrível falar assim, mas vamos lá. Eu atendi uma criança que com 8 anos ele não conseguia ter lateralidade, né? Diferenciar lateralidade esquerda e direita. Ele não tinha autonomia de se vestir sozinho. Ele sempre vestia a roupa errada. Ele tinha dificuldade de lembrar o que ele precisava pegar se ele não tivesse um papel na mão dizendo o que ele precisava pegar. Ele tinha dificuldade com as letras. Desculpa. Esse menino, ele tem muitas características de uma criança com autismo. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, essa criança tem uma mãe ou tem uma família que super protege, né? Essa criança tem uma família que faz tudo por ele. Como é que ele vai se desenvolver? Se ele não tem estímulo, se ele não tem motivação, se ele não tem... para que se desenvolver? Né? Se vão calçar minha chinela do jeito que eu quero, se vão vestir minha roupa, porque afinal de contas é mais rápido, é mais prático, é mais fácil para as famílias, né? Só que, até quando? Né? Por exemplo, as pessoas com deficiência. A gente quer, ou a gente precisa desenvolver essas pessoas com deficiência para que elas tenham mais autonomia, para que se um dia os cuidadores morrerem, essa criança, esse sujeito, né, ele vai saber se virar sozinho. Né? Olha que importante essa autonomia, né? E isso para falar dos deficientes. Nossas crianças, então, nem se fala, né? A gente quer que eles estudem, a gente quer que eles tenham trabalho, a gente quer que eles tenham autonomia para ir e vir, né? Então, se a gente fizer por eles, se a gente não estimular que eles façam sozinhos, se a gente não estimular e mostrar que eles são capazes, eles não vão, né? Então, para a gente poder resumir aqui, porque eu já fui longe demais, o aprendizado global, ele vai acontecer, sim, independente muitas vezes dos pais estimularem, ou de ter esse social. Porém, ele vai se desenvolver muito aquém
do que ele pode desenvolver, né? É preciso ajuda pelo modelo visual, modelo auditivo, modelo falado, modelo tátil, né? Ou seja, é preciso muitas vezes uma companhia para a criança poder ser estimulada, né? É preciso que as pessoas deem exemplos para ela poder fazer. De novo, o Mowgli, o menino lobo. Ele só convivia com lobos, só convivia com bichos, com animais. Então, como é que ele vai se desenvolver bípede? Como é que ele vai se desenvolver oral? Não vai. As crianças precisam do modelo. Só que, quando esse modelo é lúdico, quando a gente entra com a brincadeira como recurso, esse desenvolvimento fica melhor. Por quê? Fica mais divertido, fica mais fácil de aprender, fica mais interessante e motivador para a criança. Por que fica mais interessante e motivador? Porque a linguagem da criança é lúdica, né? Porque a linguagem da criança, o jeito de a criança se expressar é pelo lúdico, né? É pela brincadeira, pelo desenho, né? Então a ludicidade tem que estar presente o tempo todo na criança. Quando entra na escola e tem uma série de regras que essa criança não aceita, muitas vezes as escolas taxam essa criança como TOD, transtorno opositor desafiador, que nem sempre é um TOD, assim como nem sempre é um autismo, assim como nem sempre é uma deficiência intelectual. É só uma falta de motivação. Ai, que saco, eu tenho que cumprir regra. Ai, que saco, eu não gosto disso. Então, o que eu estou dizendo de novo, né? É que a gente precisa olhar para essa criança e entender como é que ela funciona, né? E estimular para que ela possa ir além do que ela está oferecendo, né? Então, se essa criança que não gosta de regras, a gente estimula através, olha o Caio que entrou, que legal, Caio. Através das regras ou da brincadeira, a gente vai conseguir introduzir regras, né? Através das brincadeiras, a gente vai conseguir introduzir novos desafios para essa criança, né? E aí, desse jeito, a gente pode estimular melhor a criança, né? Desse jeito, a gente pode fazer com que a criança consiga ultrapassar as barreiras que ela está tendo agora, né? Então, a gente pode fazer com que ela consiga olhar melhor, ouvir melhor, responder melhor verbalmente, né? Alcançar as coisas, né? A gente não pode simplesmente dar para a criança, né? A gente precisa estimular que elas façam sozinhas, para que elas possam ter mais autonomia, como o Madu está falando. Certo? Bom, gente, muito importante isso que eu já falei, mas eu vou falar de forma mais sistematizada aqui. Como que a gente pode, ou quais são os profissionais que podem auxiliar nesse processo de aprendizagem da criança? O processo de aprendizagem formal, o psicopedagogo ajuda bastante. O psicólogo também ajuda, mas não só no processo de aprendizagem formal, no aprendizado global. Então a gente tem aqui psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, que ajuda bastante, porque o terapeuta ocupacional ele vai auxiliar na coordenação motora dessa criança, na aquisição das atividades de vida diária. Por exemplo, a Camilinha está aí que vai me ajudar a pensar. O TO, terapeuta ocupacional, vai conseguir fazer com que a criança tenha um movimento de levar o garfo à boca, né? Vai ter um movimento de praxia, de poder pegar as coisas, né? Do desenvolvimento da motricidade fina, para escrever melhor, né?
esse é o terapeuta ocupacional. É o fisioterapeuta que vai trabalhar a coordenação motora global, né? O equilíbrio, a percepção do corpo, né? É o profissional de educação física que pode ajudar muito nesse sentido também. Quem mais? Bom, tem uma galera aí que ajuda essa criança, né? Vocês estão vendo. Independente de ela ter transtorno, independente de ela ter dificuldades, né, neurológicas, todos esses profissionais podem auxiliar as crianças no desenvolvimento. E, vou dizer assim, muitos profissionais, de repente a gente não quer colocar tudo em todo mundo, porque vai taxar a criança como deficiente, né? Então, onde que eu coloco? Né? O que eu faço para ajudar essa criança para melhorar o aprendizado dela? Não só o aprendizado formal, mas o aprendizado como um todo. Eu, como mãe, colocaria na psicóloga. Não estou só puxando farinha para o meu lado. Eu colocaria na psicóloga, né, para entender quais são as dificuldades que essa criança está aprendendo ou está apresentando para aprender e por quê, né? E colocaria num personal, né? Cíntia, mas personal para as crianças? Sim, porque a atividade motora também é um aprendizado, né? E a partir do momento que ela vai gastar energia, vai poder brincar, vai poder desenvolver a coordenação motora fina e global, né? Isso tudo vai ajudar no aprendizado dela na escola. Olha que legal. Bom, é isso. Dúvidas, queixas, reclamações, sugestões? O que vocês me contam? O que vocês acharam? Estou aberta a perguntas aqui. Hoje eu falei muito. Bom, gente, sim, a Fabi tá me mandando um recado aqui dizendo que as crianças, quando estão inseridas no meio social, elas conseguem se desenvolver de uma forma diferente do que as crianças que ficam restritas, principalmente as crianças com deficiência, né? Essas crianças com deficiência, elas, através do contato social com crianças típicas ou com crianças também com deficiência, elas vão conseguir se desenvolver de forma mais adequada, porque elas conseguem ter outros modelos, né? Elas conseguem perceber que não é só o jeito delas que funciona, também tem o jeito do outro, né? Então isso é importante para a gente poder trazer para as crianças. Por isso a inclusão escolar é tão importante, né? É verdade, Camila. Essa é uma temática muito importante para esse momento. E eu tenho uma outra live com uma colega que fala exatamente sobre as dificuldades dos professores e dos pais desse tempo de pandemia, né? Vale a pena dar uma olhadinha com a Alessandra Bezerra. Tá lá gravada na minha página do Instagram. Vale dar uma olhada. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Caio. Gostei de você ter entrado. Vamos estimular muito essa nossa criança. Obrigada a todo mundo, Renato, Madu, Camila, Letícia. Um beijo para você, Letícia. Obrigada por você estar aqui sempre. Obrigada pela companhia de todo mundo. E até semana que vem, no mesmo horário. Tá bom? Um abraço para todo mundo.